Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje qual é mesmo? A gente está na semana 6, Semana de Estudos Intensivos do primeiro bimestre, e o tema da aula é Mapa Mental. E a gente trabalhou mapa mental na atividade 1? Isso mesmo, então hoje a gente vai explorar um pouco mais do mapa mental, né? Relembrar o que é o mapa mental, mas tentar relacionar aí com a atividade 2. E hoje eu não estou sozinha, eu estou acompanhada desde o início da aula. Conto com a presença da professora Ilana para brilhantar assim a minha aula, deixar bem legal. Bem-vinda, Ilana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, professora. Bem-vindo, estudantes da segunda série, aí para mais uma aula desse aprofundamento que eu gosto tanto. Eu tenho um carinho por esse aprofundamento, gosto mesmo. E tô aqui só para ajudar a professora Roberta. Vamos lá começar a aula. Vamos começar a aula. Semana 6 é uma semana importante aí, de tudo que a gente já viu no primeiro bimestre, a gente vai retomar. Então, essa semana 6 não poderia ser tão importante quanto nossa presença aqui, né? Sim, certíssimo. E aí, o que eu fiz? Tentei relacionar a primeira atividade com a segunda. Então, a gente trabalhou o mapa mental na primeira e a gente trabalhou as doenças de veiculação hídrica na segunda atividade. Então, eu vou tentar juntar essas duas coisas. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer hoje. Então, vamos começar? Como mesmo? Antes disso, separa aí folhas para anotação, né? Lápis, borracha, caneta para acompanhar a aula direitinho. Qual que é o nosso eixo estruturante mesmo? O eixo estruturante é investigação científica. Isso mesmo. E o objetivo da aula de hoje é identificar e construir mapas mentais. Lembrando sempre que nossas aulas são baseadas no mapa, material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. E o nome do nosso aprofundamento é como mesmo? Meu papel no desenvolvimento sustentável. É isso aí, professora Ilana arrasando. Tudo bem? Então a gente vai começar como mesmo? Mapa mental. O que é um mapa mental? Professora Ilana, você lembra o que é um mapa mental? Eu lembro porque eu gosto muito de fazer um mapa mental. Então sempre que eu posso, qualquer coisa, qualquer texto, artigo que eu tô lendo, eu faço um mapa mental sobre. Então eu gosto muito, então eu lembro que você utiliza bem o mapa mental, então você sabe bem o que é o mapa mental. Sim. Então o mapa mental é um tipo de diagrama construído para organizar e registrar uma informação de forma visual e simplificada, tomando como base uma ideia central. Por isso que aqui nesse meu lindo diagrama colorido, vermelho, azul, verde, com setinhas e tais, tem uma ideia central, que é tipo uma nuvenzinha, como se fosse um cérebro, né, professora Ilana? Exato, é como se fosse um cérebro. E tem um desenho do que dentro? Professora, até vou te cortar, lembrando que o mapa mental, ele tem a nossa identidade, as características têm que ser individuais. Não dá para eu copiar o da professora Roberta ou a professora Roberta copiar o meu. Não, cada um faz o seu, cada um tem o seu, tem a sua identidade. É igual o nosso DNA, né? Então é por isso, já vou emendar o próximo slide. Como ela falou, cada um tem o seu jeito de fazer. Exato. Isso que ela está falando é uma característica pessoal? Sim, mas no mapa mental tem um nome. Tem. Você lembra do nome? Tem um nome. Tema. Então, olha lá. Tema. Qual é o tema? Então, o que é o tema? É o formato das caixas de textos utilizado para expressar a criatividade e personalidade do autor, porque cada um vai fazer o seu, como a professora Ilana disse. Você pode usar desenhos, cores, grafitagem, colagem. Eu gosto muito de usar desenhos, né, professora Ilana? Você já viu o mapa mental meu, né? Sim, os mapas mentais da professora Roberta tá cheio de stickers. Sim, e eu uso isso para ele ficar atrativo, sem perder o foco da informação. Então, olha na tela que vai piscar o que é o nosso tema. São esses retângulozinhos, essas ondinhas, aonde você vai escrever as informações, tá bom? Então você pode colocar a figurinha junto, que eu gosto muito, ou você pode escolher um tema, você pode fazer eu quero todo mundo numa cor só, num formato, né, professora Ilana? Você usa a sua criatividade, porque o mapa é de cada um, certo? Quanto mais colorido, visualmente é mais atrativo, né? Porque o nosso olho tem que focar ali e já saber do que está falando. Do que se trata, né? Então acho que quanto mais informação, né, mais robusto ele tiver, melhor. Sim. Então, o tema é o que você decide ali para ficar chamando atenção ou não, que é seu individual. Tá. Depois do tema, a gente tem uma coisa chamada conectores. Lembra o que são os conectores? Sim, os conectores são as famosas aí setas, Setinhas, retinhas, curvinhas, né? Então, olha lá na tela, ó.
conectores são setas, linhas, curvas ou até palavras-chave. Sabia que pode colocar palavra-chave? Olha, não sabia. Tá, e que ligam uma ideia central, uma ramificação primária, ou uma ramificação primária a uma secundária, ou duas ramificações do mesmo tipo. Então, olha para a tela que vai piscar para vocês o que são os conectores. Tá vendo piscando aí, ó? Então, esses conectores laranja, azul, setinha, né, verdinha, são os nossos conectores. É o que liga a ideia central às suas ramificações, cada ramificação à próxima e assim por diante. Tudo bem que é conector, né? Tudo bem. Então, até agora a gente já viu Tema. Tema, que está dentro da nuvenzinha ou do cérebro aí da professora Roberta. E a gente viu os conectores, que são as setas aí. Agora a gente vai para a ideia central. Então, o que é a ideia central? Olha, ideia central é a informação principal que você deseja apresentar através do mapa mental. É dela que surgirão as ramificações e demais informações. Então, olho na tela, vai piscar a nossa ideia central, que no caso aqui realmente é a nuvenzinha, é onde eu coloquei uma lâmpada, porque lâmpada me dá a ideia do quê? Ideia. Então, coloquei essa lâmpada como se fosse dentro do meu cérebro, do tipo, tive uma ideia, o meu mapa mental é sobre essa ideia. Então, ali é a minha ideia central, é o meu foco principal, é o que vai olhar primeiro e você falar, é disso o mapa mental. Certo? Pode ser até o título do assunto. Eu ia falar isso agora. O tema pode ser a ideia central, mas não deve. É melhor dar uma mudada aí na ideia central e no tema. Você pode mudar, é da escolha do cliente. Certo? Tudo bem, então? Claro, se você vai fazer tudo igual, não vale. Então é melhor você pôr uma coisa bem criativa para chamar bem a atenção. Se a gente fosse fazer aqui do aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável, esse seria o tema. Sim, eu posso colocar lá dentro da primeira ideia central o meu papel no desenvolvimento sustentável. Mas você pode querer colocar outra coisa. Exato. E as ramificações, a ideia central, o tema, vamos deixar como aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável. E a ideia central, o nome dá o C, a unidade curricular. Água e energia. Água e energia. Poderia. Dentro da UC, a gente tem os componentes curriculares. Eu cheguei a fazer um desse, eles devem lembrar. Eu montei um mapa assim, lá na atividade 1. É isso. Então você pode partir de uma ideia central, pode ser o próprio nome do tema, pode, mas você pode também inovar e fazer, contanto que você veja que aquela ideia central que vai chamar a atenção, tipo, dali que tá saindo tudo. Tudo bem? Saindo o quê? Ramificações. Então vamos pro próximo, ramificação primária. Você lembra da ramificação primária? Primária vem de primeira, é a primeira aí. Isso aí. Logo depois da ideia central vem a primária. Matou. Então, ramificação primária são as informações ligadas à ideia central, de maior prioridade. Então, a maior prioridade é a ideia central, olha lá piscando as ramificações primárias, ó, em azul. Tá bom? São delas que surgirão as ramificações secundárias, caso existam. Então, você tem a ideia central, da ideia central você tem a primeira ligação, que são as ramificações primárias, e aí vai para a ramificação secundária. Posso já mostrar o que é a ramificação secundária, né? Sim, que ela vem logo após. Então, olha lá, a ramificação secundária, que eu fiz em verde. São itens, exemplos, exceções relacionadas a ramificações primárias. Elas não são obrigatórias. Então, eu vou piscar elas para vocês aí, ó. Tá vendo? Se você olhar essa minha primeira ramificação primária em azulzinho aqui, ó, ela tem duas secundárias. Essa da esquerda, ó, tem uma secundária. Mas essas duas ramificações primárias aqui de baixo não tem secundárias. Elas estão ligadas entre elas, né? Se ligam. Mas elas não tem nenhuma ramificação secundária. Então, é obrigatório ter ramificação secundária? Não. Agora, ideia central e ramificação primária tem que ter. Porque senão não fica um mapa, fica só uma ideia lá central. Não dá, né? Fluxo, né? Vira um fluxo. Sim. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sim ou não? Porque olha qual é a ideia agora, tá? A proposta agora. Vamos criar um mapa mental? Então, se você olhar aí o desenho, já tem um cérebrozinho, tem umas ligações, para já pensar, é um mapa mental. Porém, do lado tem uns desenhos. Tem um desenho bonito aí do lado, não tem, professora Ilana? Tem um desenho. Que desenhos são esses? Descreve para mim os desenhos. O que é esse primeiro aqui? Você enxerga o que é? É um mosquito. É um mosquito. Tem a ver com que doença? Mosquito da dengue. Tá. Essa pessoa bebendo uma água aqui que a gente não sabe se está tratada, tem a ver com o quê? Esquistossomose. Aquela doença que você gosta muito, né? Isso. E essa aqui que tem lavando frutas, que vai saber se a mão da pessoa está contaminada, se essa água está contaminada, tem a ver com que doença? Com a hepatite A. Então, a proposta é criar um mapa mental sobre as doenças de veiculação hídrica. Como na última aula, nas duas últimas, na semana 6, eu criei aquele desafio de lógica sobre 3 doenças que eu acabei de falar aí, a dengue, esquistossomose e hepatite A. Eu criei, você chegou a ver o desafio, certo? Sim, vi o desafio. Então eu quero agora criar um mapa mental sobre as doenças, principalmente sobre essas 3.
Então, primeira coisa que a gente tem que saber para fazer um mapa mental. Tem que ter o tema, tem que ter conector, tem que ter ideia central, porém a gente tem que dominar o assunto. Sim. Então, eu tenho que saber o assunto. Se o assunto é doenças de veiculação hídrica, eu vou ter que lembrar o que são as doenças. Será que eles lembram? Isso já tem a ver com a atividade 2. Será que eles lembram das doenças? Você lembra do que é uma doença de veiculação hídrica? Sim ou não? É melhor retomar. Já que estamos na semana 6, vamos fazer essa retomada. Você lembra, mas você ficou com medinho aí de falar o que é e falar besteira? É melhor. Então a gente vai retomar o que são as doenças de veiculação hídrica. Minha voz falhando. Que são as doenças de veiculação hídrica para você poder, com calma e tranquilidade, montar o seu mapa mental. E aí amanhã eu apresento o meu mapa mental para eles. Amanhã não, amanhã é sábado. Adoro falar isso de sexta-feira. Segunda-feira eu mostro, tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa, doenças de veiculação hídrica. O que é, Ilana? Doenças do quê? De veiculação hídrica são aquelas que podem ser causadas pela água. Já vem o nome, né? Hídrica tem a ver com água. Por isso que eu coloquei essa imagem da gotinha d'água caindo ali, né? Já num rio, num lago, onde for, mas tem água lá e pum, pingou uma gotinha. Tenho que lembrar que falou em doenças de veiculação hídrica, transmissão tem a ver com a água. Pode ser o contato da pele com a água, pode ser o consumo de água não tratada, mas pode ser também quando a água é usada para que o vetor, o mosquito, uma larva, esteja lá dentro se reproduzindo e aí tenha o contato com a pessoa. Pode vir picar a gente e você fala, não tem nada a ver a picada do mosquito da dengue com água. Ele foi reproduzido dentro da água. Então é uma doença de veiculação hídrica, como a zika, né? Como outros que a gente tem por aí. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá bom. Então, já que eu falei, eu vou falar de 3, daquelas 3 doenças. Então, já tô vindo assim, ó. Esquistossomose e hepatite A. Isso. Já tô imaginando o meu mapa mental. Já sei qual é a minha ideia central. Você já tá pensando numa ideia central aí, né? A ideia central é doenças de veiculação hídrica, não tem outra. Não tem outra? E daí vão ter que partir as 3 doenças. E aí vai explorar as 3 doenças. Mas eu não quero falar dessas 3. Eu abordei outro lá no meu material. Posso falar de outra? Claro. Mas tem que ser uma doença de veiculação hídrica. Claro. Não pode sair disso, né, gente? Então, e lembrando, não sei se vai estar nos próximos, mas o que tem essas doenças, né? Quais as possíveis causas? É isso. É isso mesmo. Aqui eu fiz um resumão. Eu usei a ideia lá do nosso desafio de lógica. Tá? Lembrando que eu fiz uma aula inteira só de doenças de veiculação hídrica e uma aula inteira só de sintomas e prevenção. Então você pode assistir essa aula novamente, ver tudo que tem de informação lá e escolher o que você quer colocar. Eu quis ser um pouquinho mais prática, eu vou mostrar aqui um resumo do que eu fiz para o desafio de lógica, mostrando um sintoma só, uma forma de prevenção só, Perfeito. Tá bom? Para não ficar muito longo. Mas você pode incrementar e fazer seu mapa mental bem, né? Bem elaborado. Tirar uma foto e mandar pra gente no direct lá no Instagram, que a gente adora receber. Adoro. E a gente divulga aqui depois, né? Isso aí. Nome da escola, não esquece sempre, tá? Tá bom, então vamos começar com a dengue, pode ser? Adoro a dengue, porque eu vou falar da dengue na minha pesquisa, né? Então, ó, já tem um desenho da dengue aí, uma pessoa com o olho apertado, tipo, tá doendo atrás do meu olho. E tem, claro, o pratinho que eu adoro, da aguinha lá, da chuva que caiu no pratinho e ficou lá acumulado no pratinho do vaso. Então, o que é a dengue? Você lembra o que é a dengue? É a doença viral que pode ser contraída. Tá copiando, tá lendo. Contraída através da picada. Isso. Qual é o nome do mosquito? A Aedes aegypti, né? Esse é bem conhecido. Sim. Ele é o chamado de vetor. Então, ele utiliza água limpa para se desenvolver. Tudo bem. Precisa ser a água da chuva suja. Não, água limpa ou água parada. Pode ser suja ou limpa? Pode. Mas a água paradinha lá, ele se desenvolve. E aí, a professora Priscila falou bem para eles disso, do mosquito, do tipo de água, como se desenvolve. Ela está explorando bem esse assunto. Sensacional, tá bom? Bióloga aqui do Centro de Medicina. Sim, né? Manja, consegue falar. Beijo, Priscila. Beijo, Priscila. E aí, um dos principais sintomas, eu coloquei a dor atrás dos olhos, porém tem outros, né? Tem a febre, tem alguns casos que a pessoa fica com a pele avermelhada, né? Mas, quando me falam em dor atrás dos olhos, eu já penso, será que a pessoa tá com dengue? Primeira coisa que eu penso, tá? Então, eu pus aí como um principal sintoma. E quando eu vejo essa aguinha parada da chuva, eu já penso também na água acumulada. Pode ter dengue. Será que tem dengue? Vamos tirar essa água daí. Entendeu? Já vou passando por aí. Se tiver alguma coisa mexendo, não é? Pode ter certeza. Pois é. Então, aqui no centro de mídias, a gente olha pra ver se não tem água parada em lugar nenhum, né? Exato. Pra não deixar dengue. Se tiver, a gente já dá uma secadinha. Pois é. Então, pensou em dengue, eu já pensei no quê? No mosquitinho, já pensei nessa dor atrás dos olhos, já pensei nessa água parada e já tô até pensando como vai ser meu mapa mental. Ok? Tá pensando mesmo que eu? Então tá bom. Vamos. Continuando, próxima doença. Essa é a sua doença. Eu vou lembrar de você eternamente. Por que eu vou lembrar dessa eternamente? Esquistossomose é um nome bem bonito, né?
Você gosta dele? Grande. E grande. Grande. Então tá bom. O que é o esquistossomose? Você lembra sem olhar? Você lembra? Não. Não, é um Não? parasita, né? É uma Tem a ver doença com doença parasitária. Então ela pode ser contraída através do contato da pele com o animal infectado. Aqui é um caramujo, tá? Que ele infecta, né? Fica infectado. E ele vive na água e ou você pode ingerir essa água infectada ou a sua pele pode ter alguma fissurinha e encontrar, né? Ter em contato com esse caramujo ou a larva dele, né? Desse parasita. E aí você pega a esquistossomose. Tudo bem? Então, qual é um dos principais sintomas? Tem vários, mas eu coloquei a dermatite porque eu acho que essa coisa da coceira, mas essa é a famosa barriga d'água, né? Pele avermelhada, né? Fica coçando. Não, tô confundindo a cólera, que esse não é da barriga d'água, não. Não, Desculpa, esse é da pele avermelhada coçando. Quem mandou ter que trabalhar 4 e depois resumir para 3, né? Mas essa é a pele coçando, então por isso que eu pus dermatite. Tem uma pessoa coçando o braço aí, tá bom? E em relação a tratar, uma das melhores formas sempre é o consumo da água tratada, aquela água potável que a gente chama, né? Hidratar sempre é bom, né? E Sim. quando a gente tá com essa, ainda mais com esse parasita. Esquistossomose não tem jeito. É melhor hidratar mais ainda, né? E aí, assim, se você não tiver condições de ter uma água potável, filtrar a água. Pelo menos foi isso que a professora Priscila falou pra mim aqui, que filtrando bem, esquentar, né? Ferver a água, você tem garantia de que ela vai estar melhor, né, pra consumir. Tudo bem, esquistossomose? Já ficou imaginando também como vai fazer isso no mapa mental? Já tem até os stickers. Então, dengue, esquistossomose, já imaginou? Então, tá bom. Agora, a última doença, hepatite A. Então, a hepatite A. Então, é uma doença o quê? Essa não é bacteriana nem parasitária, essa é o quê? Ela viral, pode ser contraída através da ingestão de água contaminada por fezes de pessoas infectadas ou pela ingestão de alimentos que tiveram algum contato com água contaminada. Então, a água está contaminada, passa para a pessoa, porque ela consumiu ou ela lavou ou comeu alguma fruta que foi lavada com essa água. E a gente sabe que falou em hepatite, qualquer tipo de hepatite, eu já imagino a pessoa meio amarelada, com o olho amarelado, não é isso? Bem a partezinha branca do olho, ela fica bem... Que nem tá na foto aí, bem amarelada. Então, falou em hepatite, eu já lembro disso. No caso da hepatite A, tá? Especificamente, ela é uma doença de veiculação hídrica. Por isso que a gente trabalhou ela, tá bom? E aí, claro, uma das formas de prevenir é a vacinação. Existe essa vacinação. Então, às vezes a pessoa vai viajar para algum lugar que ela sabe que lá tem casos, ela toma vacina antes de ir. Sabe disso, né? Tem que tomar, quando você já compra a passagem, depende você já vai lá. Ele já... É estilo febre amarela também, né? Que toma vacina antes de... Eles já indicam para você tomar aí nos postos brasileiros. Você não pode nem pegar o avião se você não tiver com essa carteirinha, com a carteirinha falando da vacina. Então, pensei em vacinação, pele e olhos amarelados, eu já tô pensando lá na hepatite A. Tudo bem. Também já dá para fazer as primárias aí. E as secundárias também, já dá para imaginar. Os conectores. Então, agora é a proposta. Qual é a proposta? Agora é com você. Então, você vai fazer para a próxima aula, construir um mapa mental sobre o quê? Tema principal, doenças de veiculação hídrica. Eu vou construir sobre a dengue, esquistossomose e hepatite A, por isso que eu aprofundei sobre elas. Mas nada impede de você construir sobre outras doenças, tá bom? Contanto que seja doença de veiculação hídrica. Combinado? Tá. Então, na próxima aula eu vou apresentar esse meu mapa mental construído aí, baseado nessas informações. Tá. O que a gente fez na aula de hoje? Professora Ilana, o que a gente fez? A gente identificou o quê? Os principais elementos que compõem o mapa mental. Relembramos aí as 3 doenças de veiculação hídrica da atividade 2. Sim, né? mas que tinha a ver com aquele nosso desafio de lógica que a gente fez aí na última aula, né? Nas últimas semanas antes da ceia. Quis relacionar bem o desafio de lógica para lembrar da atividade 1, mapa mental que é da atividade 1, porém com as doenças que são da atividade 2, tá bom? E na próxima aula, o que a gente vai fazer, professora Ilana? Vai construir um mapa mental sobre as 3 doenças, a dengue, a esquistossomose e a hepatite A. E nada impede que você, aluno, construa sobre outras doenças de veiculação hídrica. Tudo bem? Combinado? Tá. Para o momento de interação que a gente vai ter agora, em seguida, lá no aplicativo, para quem estiver vendo pelo aplicativo, ok? Então, quais são as perguntas? Ah, mas eu não estou no aplicativo, eu estou vendo pela televisão. Tenta conversar aí com alguém da sua casa ou na escola. Tenta conversar sobre esses assuntos aqui, tá bom? Então, você lembrava o que era o mapa mental? Ah, sim, não? Tá. Você lembrava das 3 doenças de veiculação hídrica apresentadas? Você está preparado para construir seu mapa mental? Então, se você tiver como entrar lá no aplicativo, a gente está aguardando a sua participação, porque é muito importante para a gente sentir de vocês como está sendo. Se você está assistindo aí de outra forma, espero que você pare para pensar e tenha gostado também da aula. Quero agradecer imensamente a professora Ilana, que veio aqui, né, acrescentar, brilhantar a minha aula. Eu que agradeço o convite, professora. Obrigado vocês aí por participarem, por estar nos assistindo, né?
Muito obrigada por estar junto conosco. Sim, e claro, não esqueça o quê? De avaliar nossa nossa aula. Então vai aparecer aí o QR Code, o link, entrem lá, diga se vocês gostaram, se não, vocês não gostaram, o que pode melhorar. Lembrando sempre que o nosso objetivo é que você, aluno, aprenda cada dia mais matemática e, no nosso caso aqui, estatística na saúde pública e meio ambiente. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.